Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? A Prof tá morrendo de saudade de cada um de vocês, das perguntas de vocês, das palhaçadas. A Prof tá com muita saudade. E vocês, como é que estão? Estão se cuidando? Estão fazendo as atividades? Eu espero que estejam todos muito bem, tá? Eu sou a Prof Ciele de Ciências. E hoje nós vamos ter uma aula muito legal, eu creio que vocês vão gostar muito, que é sobre os dinossauros que viveram no Brasil. Vocês sabiam que aqui onde a gente está, neste país maravilhoso, há milhões de anos atrás viveram dinossauros? E grandes dinossauros, a gente já vai ver. Assistam até o final do vídeo, tá, gente? Que no final vai ter atividade avaliativa para vocês fazerem. Vamos lá, então. Primeiro, a Prof quer explicar alguns pontos para nós prosseguirmos o vídeo. Paleontologia é o nome da ciência que estuda os dinossauros. Então, quem quiser estudar os fósseis dos dinossauros tem que ser, um paleontólogo, beleza? Uma pergunta: como sabemos que os dinossauros existiram? Tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas e chegam até a duvidar que os dinossauros existiram, mas eles existiram sim e nós temos provas. Que provas? Os fósseis, os ossos desses dinossauros estão enterrados nos estratos da Terra, nas camadas da Terra, e isso é a prova de que eles existiram, né? É como se fosse quando alguém morre, né? Uma pessoa morre e ficam os ossos da pessoa ali, né, para sempre, porque o osso ele não se decompõe, ele não se desintegra. Então tem ali a prova de que aquela pessoa, aquele ser, né, existiu. E é a mesma coisa com os dinossauros. A gente sabe que eles existiram porque tem os fósseis deles. Mas, prof, o que são fósseis? Os fósseis são os ossos desses dinossauros, não só dos dinossauros, existiram muitos outros animais que não eram dinossauros que hoje temos os fósseis. Por exemplo, existiram tatus gigantes, preguiças gigantes, e a gente sabe que eles existiram porque tem os fósseis. Os fósseis são os ossos fossilizados desses animais, ou seja, os ossos viraram pedra. Com o decorrer dos milhões de anos, eles se fossilizaram e estão nas camadas da Terra. Outra coisa que vocês têm que entender quando a gente fala em dinossauro é que a vegetação e o clima da época em que os dinossauros viveram era completamente diferente da vegetação e do clima de hoje, tá? Então não era a mesma vegetação, não era o mesmo clima. Isso vocês têm que ter bem claro na cabecinha de vocês para não confundir com os dias atuais, tá? E a Prof está falando de milhões de anos atrás, mas nós não vamos entrar nessa questão porque é algo que vocês vão ver mais para frente no ensino fundamental ali nos anos finais, tá? E no ensino médio um pouquinho também. Outra coisa muito importante para a gente continuar esse vídeo é que dificilmente é encontrado o fóssil completo. Como assim, prof? Vocês estão vendo essa imagem aqui? As partes que estão em branco, estão vendo aqui? Aqui tem algumas. Aqui, as partes que estão em branco são as partes que foram encontradas na Terra, né? Quem estava procurando ou encontrou acidentalmente, encontrou apenas essas partes em branco. O restante, essas partes em cinza, eles fazem uma dedução de como o animal seria a partir das partes que eles encontraram. Entenderam? Então, dificilmente, é muito difícil que um paleontólogo encontre o dinossauro assim completinho, que nem tá aqui a imagem para vocês, encontre os ossinhos dele completinhos. É muito difícil. Por quê? Porque, né, passaram-se muitos milhões de anos e vão acontecendo diversos acontecimentos climáticos, né, que vão se perdendo
esses vestígios, né? Então, eles reconstituem a partir do que eles encontram, beleza? Vamos continuar então, agora a gente vai ver quais eram os dinossauros que viveram aqui no Brasil. E outra coisa que a prof quer falar para vocês antes de começar a falar dos dinossauros é o seguinte: na época que os dinossauros estavam aqui, todos os continentes, eu não sei se vocês já estudaram os continentes, mas se não estudaram, vocês vão estudar, tá? Todos os continentes significa, né, aqui o sul da América, né, América do Sul, todos os continentes, eles eram unidos em um único continente. Então, na época que os dinossauros viveram no planeta Terra, todos os continentes eram unidos, eram juntos. Eles chamam de Pangeia. Mas não se preocupem com isso, que vocês vão ver mais para frente nos próximos anos, tá bom? A professora está trazendo para nós ilustrarmos e para vocês compreenderem um pouquinho de como era tudo naquela época. Agora sim, vamos lá. O primeiro dinossauro que a prof trouxe para vocês, que viveu aqui no Brasil, era o Abelisauro. Em cima, a prof colocou o nome comum dele, o nome que chamam, né, Abelisauro. E embaixo, como vocês já sabem, é o nome científico. Para quem, acho que foi só o terceiro ano que a prof apresentou uns slides, né? Então, o quarto e o quinto ainda não sabem, mas estão sabendo agora. Em cima é o nome comum, embaixo o nome científico. Então, vocês não precisam se preocupar com o nome científico agora, tá? A prof só colocou para ficar completinho. Mas então, esse dinossauro aqui, ele é chamado de Abelisauro. Ele viveu na América do Sul, mais precisamente Rio Grande do Sul e Argentina, tá? Ele era bípede. O que significa bípede? Que ele andava sobre as duas patinhas, né? Patinhas não, as duas patonas. Ele era carnívoro. O que significa? Que ele se alimentava de carne, da caça, ele era um caçador, né? Ele tinha 3 metros de altura, então daqui do focinho dele até o chão 3 metros e do focinho até o final da cauda 8 metros de comprimento, e ele pesava incrivelmente 2 toneladas, tá? E aqui tem uma esquematização do crânio dele, como é que seria, né? E percebam que os dentes dele não eram muito grandes, que nem o Tiranossauro Rex, que a gente vê nos filmes, nos desenhos, mas mesmo assim ele era um ótimo caçador. Aqui nós temos um Adamantisaurus. O nome dele significa lagarto de adamantina, porque ele foi encontrado em Adamantina, São Paulo. Os fósseis dele, tá? Foram encontrados em São Paulo. Ele era quadrúpede, ou seja, ele andava sob as 4 patas, diferente do Abelisaurus, né? O Abelisaurus andava sob as 2 patas. O Adamantisaurus, ele anda sobre as 4 patas. Ele era bem grande e foram encontradas apenas 6 vértebras dele. A partir dessas 6 vértebras, eles reconstituíram, os cientistas, os paleontólogos, os pesquisadores, eles reconstituíram como ele seria a partir dessas 6 vértebras.